Olá, eu sou Débora Azevedo e você acompanha a partir de agora o seu Semana do Judiciário e fica por dentro de tudo o que aconteceu de mais importante na Justiça do Amazonas. O projeto do Judiciário mobiliza órgãos públicos para a criação de Centro Integrado de Apoio à Criança e ao Adolescente. Painéis inteligentes serão utilizados pelo TEJAN para aperfeiçoar a prestação jurisdicional no Estado. O TEJAN realiza a cerimônia de aposição de fotografias de 5 desembargadores na Galeria de Presidentes da Corte. Acordo de cooperação assegura a reforma do Fórum de Justiça de Borba e Fonte Boa. Cinco adolescentes em situação de vulnerabilidade social passarão a atuar no Tribunal de Justiça do Amazonas como menores aprendizes. Eles fazem parte do projeto Novos Rumos. Nesta semana, os primeiros 5 adolescentes em situação de vulnerabilidade social ou em cumprimento de medidas socioeducativas serão recebidos pelo Tribunal de Justiça do Amazonas na condição de menores aprendizes. A previsão é inserir ainda este ano cerca de 80 adolescentes e jovens que estejam nessas condições. Uma reunião na sala de audiências da Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas no Juizado da Infância e Juventude Infracional tratou dos detalhes para o início das atividades. Estiveram presentes os representantes do TEJAN e do CIE, entre elas a psicóloga da Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas, Karen Bentes, e a assistente social do CIE, Ariana Mendes. Pela parceria, os jovens contratados por empresas privadas dentro da chamada cota social serão capacitados pelo CIE e exercerão suas atividades práticas no Tribunal de Justiça do Amazonas, atuando em tarefas administrativas. O Tribunal de Justiça do Amazonas iniciou a implementação de painéis de informação de inteligência. A nova ferramenta vai impulsionar, por exemplo, o fluxo de processos judiciais. A ferramenta agrega informações de estatísticas e de tecnologia da informação e será utilizada pela gestão da Corte e outros órgãos diretivos em ações estratégicas para, por exemplo, impulsionar o fluxo de processos judiciais. Nesta semana, o tribunal, em parceria com a empresa Softplan, capacitou um grupo de servidores acerca da ferramenta. Na oportunidade, o coordenador do Núcleo de Estatística e Acompanhamento de Metas do tribunal explicou que, com a iniciativa, o TEJAN utiliza conceitos atuais de inteligência corporativa para melhorar seu atendimento. A gente tem uma visão gráfica, e em tempo real de como que está o cenário do Tribunal de Justiça do Amazonas, não só a capital, não só o SAG, mas como o SAG, os dois sistemas judiciais, o SAG e o PROJUDI. O coordenador de fiscalização e auditoria do SAG acrescentou que a criação dos painéis é parte de um projeto macro do tribunal em parceria com a empresa Softplan. Essa é a primeira das ações que a gente está recebendo agora, que são esses painéis de BI, que é o SAG Insights. Logo na próxima semana a gente já deve estar começando com outras ações também referente a isso, que daqui a pouco a gente já vai começar a fazer uma mudança para o SAG 6, que é o novo sistema que a gente deve estar implantando esse ano. A juíza titular da 2ª Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade de Criança e Adolescente está mobilizando várias instituições para a criação do primeiro Centro Integrado de Apoio à Criança e ao Adolescente de Manaus. A juíza titular da 2ª Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual da Criança e do Adolescente, Articlina Guimarães, se reuniu na segunda-feira com representantes de órgãos que compõem a rede de proteção à criança e ao adolescente no Amazonas para tratar sobre a proposta de criação do primeiro Centro Integrado de Apoio à Criança e ao Adolescente, SICA, em Manaus. O projeto propõe a implantação deste centro, que deve contar com a colaboração do Tribunal de Justiça, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, Secretaria Estadual de Segurança Pública, através da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, Secretaria Estadual de Saúde, Instituto Médico Legal e Conselho Tutelar, em uma atuação conjunta no atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual.
Pela proposta, o Centro Integrado, quando implantado, deve oferecer atendimento social e serviços forenses às vítimas ou testemunhas de violência sexual de forma rápida e integrada. Então a gente quer realmente fazer uma campanha que chegue lá na criança vítima de abuso sexual e principalmente nos locais de maior incidência. Então o objetivo da nossa reunião hoje era esse. Primeiro, tratar um pouquinho, apresentar o nosso centro, os nossos projetos, o centro e a campanha. Depois, tratar de como viabilizar tanto o centro como a campanha e tratar de detalhes da campanha. Essa é a nossa finalidade de hoje. A campanha será realizada em 18 de maio, data que foi estabelecida pela Lei 9.970 de 2000, que instituiu o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes em razão do caso Araceli. Aos 8 anos, Araceli foi raptada, drogada, estuprada, morta e carbonizada no Espírito Santo. O corpo foi deixado desfigurado em avançado estado de decomposição, próximo a uma mata, em Vitória, dias depois de desaparecer. O dia do desaparecimento de Araceli, com o passar dos anos, passou a marcar um lembrete para que a sociedade mobilize a violência contra as crianças. A proposta de criação deste Centro de Atenção Especial também foi apresentada aos deputados na Assembleia Legislativa do Amazonas. A juíza titular da 2ª Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes da Comarca de Manaus, Articlina Guimarães, esteve na manhã de quinta-feira, dia 21, na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, acompanhada da coordenadora da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Amazonas, juíza Rebeca de Mendonça Lima. O objetivo da visita foi apresentar uma proposta de uma campanha anual de enfrentamento ao abuso e exploração sexual infanto-juvenil e o projeto de criação de um centro integrado de apoio à criança e ao adolescente vítima de violência. Então a ideia é que a gente possa implementar esse centro num curto espaço de tempo. Depende, é claro, de todos os parceiros que nós estamos buscando e tentando trazer para essa luta, né? E graças a Deus o Poder Legislativo está nos apoiando aí, está nos dando esse suporte. A deputada Joana D'Arc, o deputado Álvaro Campelo estão nessa luta conosco, então se tornaram um elo nessa nossa luta para implementar esse centro tão importante para as nossas crianças. Os projetos ganharam o apoio da deputada estadual Joana D'Arc, do PR, que abraçou as demandas, fazendo a indicação dos mesmos ao governo do estado do Amazonas. Então, quando essa ideia chegou, a gente recebeu com muita felicidade, estamos abraçando essa causa. A gente pode ajudar direcionando recursos para a campanha permanente, que a gente quer já deixar isso de forma obrigatória no orçamento do estado. E também queremos contribuir sendo uma voz ativa nesse processo de solicitar a criação, a implementação do Centro Integrado. Então essa é a maior força, a nossa maior contribuição. Fico feliz de poder estar fazendo parte disso. A coordenadora da Infância e Juventude e titular do Juizado da Infância e Juventude Civil da Comarca de Manaus, juíza Rebeca de Mendonça Lima, disse que vem lutando para que, além da capital, algumas ações sejam realizadas em todas as comarcas do interior do estado. Nós entendemos que a prevenção é muito importante. Nós entendemos que a divulgação é muito importante. Que as pessoas falarem, criarem coragem de denunciar, de ligar para o Disque 100, de procurar o conselho tutelar mais próximo de sua residência, é muito importante. Então, quanto mais nós divulgarmos, quanto mais nós falarmos, quanto mais nós formos também até a população, porque a intenção é essa, não é levar o judiciário mais próximo da população. COIG reforça orientações na Semana de Mobilização Nacional para a Busca e Defesa da Criança Desaparecida. No dia 25 de março, terá início a Semana de Mobilização Nacional para a Busca e Defesa da Criança Desaparecida, com o apoio da Coordenadoria de Infância e Juventude, COIG, do Tribunal de Justiça do Amazonas. Existe um número bastante elevado, não é, de crianças desaparecidas em todo o Brasil, não é só uma situação aqui do estado. Nós não temos números exatos, mas o que nós sabemos é que no primeiro semestre do ano passado, cerca de 113 crianças desapareceram. A coordenadoria foi chamada a participar, não é, por conta, não é, do nosso trabalho, que é voltado para a infância e adolescência,
pela natureza, né, da situação, pela gravidade, não é, do caso e pelos números expressivos que a cada ano aumentam. E o presidente Iedo Simões continuou com as ações de melhorar o judiciário no interior do Amazonas. Os municípios de Fonte Boa e Borba também assinaram o termo de cooperação. Nesta semana, acordos de cooperação foram firmados pelo Tribunal de Justiça do Amazonas com as prefeituras dos municípios de Borba e de Fonte Boa. Acordos semelhantes estão sendo estabelecidos pela Corte Estadual com diversos municípios para aprimorar o atendimento judicial no interior do Amazonas. Em Borba, por exemplo, a parceria vai garantir a reforma do Fórum de Justiça da comarca. As obras devem ser executadas em 60 dias e, segundo o prefeito municipal, trará benefícios ao cidadão. Essa parceria que hoje foi firmada aqui no Poder Judiciário, né, eu tenho certeza que Borba só tem a ganhar. Então eu quero parabenizar o presidente, né, pela iniciativa, agradecer pelo acolhimento aqui no Poder Judiciário. Já a parceria com o município de Fonte Boa providenciará a cessão de servidores para auxiliar os trabalhos na comarca. Nós hoje estamos aqui assinando, né, um acordo de cooperação técnica, município e o Tribunal de Justiça do Amazonas, no sentido de dar o apoio na mão de obra adequada para que, na verdade, a justiça lá no nosso município tenha a condição de dar agilidade, né, de desenvolver, dar com mais rapidez. Ao assinar os dois acordos, o presidente da Corte ressaltou a importância do diálogo entre os poderes e mencionou que as ações garantirão melhorias nos serviços prestados à população interiorana. Não só o serviço propriamente judicial, mas também aquele serviço social que presta às populações, né? Ele traz cidadania às pessoas, ele garante os direitos sociais, os direitos esculpidos na Constituição, e o interior do Estado sempre foi carente. Então nós estamos com uma política de harmonizar poder judiciário, prefeitura municipal, as câmaras municipais. Então fizemos vários acordos de cooperação técnica. O vice-presidente e o desembargador Wellington Araújo recebeu a Comissão de Segurança Pública da ALI. O vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Wellington José de Araújo, recebeu nesta semana o presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, deputado estadual Cabo Maciel. A reunião aconteceu na sede do tribunal e nela o parlamentar, acompanhado por representantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e operadores do direito, apresentou informações e memorial que poderão ser úteis para a análise de um processo que tramita na segunda instância do Judiciário Estadual. Foi julgado pela inconstitucionalidade, já tem um parecer pela inconstitucionalidade, e isso trará às duas instituições, a Polícia e o Bombeiro Militar, um prejuízo muito grande. Na avaliação do vice-presidente do Tribunal de Justiça, a visita foi válida e as informações apresentadas serão apreciadas na ocasião do julgamento do referido processo, que será feito pelo colegiado de desembargadores que compõem o Tribunal Pleno. O advogado que representou também os policiais nos trouxe aqui um forte material para exame em matéria similar e nós vamos analisar. Eu não tenho como adiantar, como disse, mas vou escrutar o processo. O Conselho de Sentença da Segunda Vara do Tribunal do Júri julgou e condenou a 18 anos e 9 meses de reclusão em regime fechado um homem pelo crime de feminicídio. O Conselho de Sentença da Segunda Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus julgou e condenou a 18 anos e 9 meses de reclusão em regime fechado Arnaldo de Souza Viana pelo crime de feminicídio praticado contra a própria companheira Raquel Brito Batista. Na mesma sessão de julgamento, o réu foi absolvido da acusação de lesão contra a ascendente, no caso, a própria mãe. A sessão foi presidida pela juíza Ana Paula de Medeiros Braga. Arnaldo de Souza Viana foi denunciado porque no dia 25 de maio de 2017 investiu com uma faca contra Raquel Brito Batista, sua companheira. Na mesma ocasião, Arnaldo também feriu Rosa de Souza Viana, sua mãe. Em parceria com o Senac, oficina de fabricação de ovos de Páscoa colabora com a reinserção de pessoas em liberdade provisória por meio do projeto Reeducar.
20 pessoas em situação de liberdade provisória participaram nesta terça-feira de uma oficina de fabricação de ovos de Páscoa promovida pelo Serviço Social de Aprendizagem Comercial como parte das ações do projeto Reeducar. O projeto é desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Amazonas e tem como objetivo contribuir com a reinserção de pessoas em conflito com a lei. A oficina foi realizada na sala do projeto Reeducar, no Fórum Ministro Enoque Reis, e teve a finalidade de incentivar o empreendedorismo entre os participantes. Participando do curso, JP, de 45 anos, agradeceu a oportunidade e comentou que com as técnicas absorvidas pretende conseguir uma renda extra. Já estou com plano de progredir, ganhar um dinheiro extra. Segundo Nádia Teles, psicóloga do projeto Reeducar, cursos como este são uma forma alternativa de ressocialização. A nossa proposta do projeto Reeducar é desenvolver atividades que envolvam o empreendedorismo. Então, estamos com mais uma oficina de produção de ovos de Páscoa. Para a titular da 11ª Vara Criminal e coordenadora do projeto Reeducar, juíza Eulinete Tribuzzi, as capacitações são alternativas para reduzir o índice de reincidência na criminalidade. A gente tem o resultado comprovadamente positivo de um índice de retorno ao cárcere ser bem pequeno diante de todos os números do que nós já atendemos. Juiz da primeira VCUT utiliza sistema defendido pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, em processo de tráfico de drogas. O juiz Jean Carlos Pimentel dos Santos autorizou na última semana a utilização do instituto denominado Pleaberganhe durante a fase de instrução de um processo criminal que tramita na vara de sua competência, a primeira vara especializada em crimes de uso e tráfico de entorpecentes da comarca de Manaus, primeira VCUT. O Pleaberganhe advém do direito norte-americano, é defendido pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e consiste em uma negociação entre o Ministério Público e acusados. Era um processo bem complexo, uma operação grande da polícia, operação Pentágono, que com vários incidentes de interceptação telefônica. Então, foi pautada a audiência e no dia da audiência nem todas as testemunhas roladas pelo Ministério Público compareceram. Então, o Ministério Público verificou que até então a prova produzida estava aquém da necessária para maximizar a pena, então chamou a defesa para uma composição tentando tentando negociar a confissão deles. E a defesa, no primeiro momento, recusou, depois, reanalisando o que foi produzido, eles voltaram atrás e resolveram confessar. Na audiência, durante a instrução e julgamento do processo resultante da operação policial denominada Pentágono, com a utilização do Pleaberganhe, houve negociação do Ministério Público, representado pelo promotor de justiça Jorge Pestana Vieira, e a defesa dos acusados, representada pelo defensor público Carleno José Pereira e demais advogados, a qual possibilitou a confissão dos acusados e, em contrapartida, a diminuição proporcional das penas. Jean explica que o sistema poderá ser utilizado em novas ações penais. Sempre que possível, adotamos essa linha, argumentamos o que já tem, as provas que já tem produzido e as provas que a gente precisa produzir na audiência. Isso facilita muito a negociação e, com base nisso, a defesa segue uma linha, pelo menos para atenuar ou diminuir a condenação do acusado, a pena final do acusado. Desembargadores e juízes do Tribunal de Justiça compareceram à posse da nova corregedora e do ouvidor do Ministério Público para o biênio 2019-2021. Juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas prestigiaram a cerimônia de posse dos procuradores de Justiça Jussara Maria Por Deus e Silva e Nicolau Libório dos Santos Filho, respectivamente nos cargos de Corregedora-Geral e de Ouvidor-Geral do Ministério Público do Amazonas para o biênio 2019-2021. A cerimônia foi no auditório Carlos Alberto Bandeira de Araújo, na sede do Ministério Público na Ponta Negra. São dois valorosos procuradores do Ministério Público que com certeza agregarão muitas ações necessárias e positivas para o Ministério Público do Estado do Amazonas. Com a chegada
da doutora Jussara no cargo de corregedora e do doutor Nicolau Libório no cargo de ouvidor-geral, tenho certeza que o Ministério Público do Amazonas vai exercer bem melhor as funções, ou seja, trabalhar mais e melhor a favor da sociedade. A Procuradora-Geral de Justiça, Leda Mara Nascimento Albuquerque, presidiu a sessão e ressaltou a importância do trabalho dos empossados. É claro que a sintonia entre os poderes e as instituições, como o Ministério Público, ela é fundamental, essa parceria, para que o sistema de justiça funcione de uma forma satisfatória, né? Atendendo a perspectiva da população, atendendo os anseios da sociedade. Reconduzida para o segundo mandato consecutivo à frente da Corregedoria-Geral do Ministério Público, a procuradora Jussara Por Deus afirmou que para este biênio vai dar prioridade aos preceitos anotados na Carta de Brasília, um acordo firmado entre a Corregedoria Nacional e as corregedorias das unidades do Ministério Público durante o 7º Congresso Brasileiro de Gestão, realizado em setembro de 2016. A gente vai continuar, um trabalho prioritário de orientação dos membros, porque se a gente, desde o estágio probatório, já orienta bem os membros, a gente não vai ter tantos problemas futuramente. Nós estamos aí na ouvidoria focando principalmente o cidadão comum. Essa é a nossa preocupação. A mulher como pilar de si mesma foi tema do evento que encerrou as atividades alusivas ao Dia Internacional da Mulher no Tejã. Uma plateia diversificada e atenta de quase 200 pessoas participou do evento A Mulher como Pilar de Si Mesma, que aconteceu em homenagem ao Dia Internacional da Mulher no auditório do Fórum Cível Desembargadora Elza Maria Naice de Vasconcelos. A diretora da Divisão de Serviço Social do Tejã, Fernanda Coelho, classificou o evento como uma ação exitosa. É um dia bastante alegre para a gente. Eu acho que a ação vai ser exitosa, sim. O que a gente queria era exatamente provocar esse olhar para a nossa subjetividade, para o nosso interesse enquanto mulher. Eu acho que a gente precisa lançar esse olhar para as nossas emoções. A gente persegue, sim, uma instituição saudável, e a gente acredita que para termos uma instituição saudável, a base também é a gente se investigar, é a gente se reconhecer, é a gente trabalhar as nossas emoções. A titular da Vara de Registros Públicos e Uso Capião, juíza Mirza Thelma, registrou presença no evento. Achei maravilhosa, porque o tribunal está oferecendo essas palestras que muito nos ensinam, sabe, nos fazem sair do nosso lugar comum, nos mostram uma outra visão, que às vezes você está focada numa coisa só e nada como ouvir outras pessoas que têm outras visões para te ampliar os horizontes. A doutora em Educação Márcia Irene chamou a atenção para o equilíbrio da tríade carreira, família e ser mulher. Nós estamos em processo, a sociedade é um processo, a família é um processo e a mulher é um processo. Nós temos transformações econômicas, políticas, sociais e culturais. Então, a cada tempo histórico, a cada momento, avançamos em termos de direitos e retroagimos em termos de comportamento, costumes, ou vice-versa. Então, dar uma resposta pronta, o que eu quero fazer hoje, nesse dia alusivo à mulher, a importância de se colocar em realce, em destaque a mulher, é dizer que nós podemos equacionar mulher, família e carreira se quisermos. Nós podemos fazer o que quiser. A psicóloga Nazaré Mussa conversou sobre como vencer as adversidades do mundo feminino. O mundo feminino, do ponto de vista do trabalho, da dinâmica de casa, nós estamos em todos os lugares e devemos ultrapassar as nossas adversidades com qualidade de vida. A ideia desse tema é como fazer isso, como ultrapassar as nossas dificuldades tendo qualidade de vida. Já a doutora em Serviço Social, Lidiane Cavalcante, falou sobre a identidade da mulher contemporânea. Historicamente, a mulher ela foi sempre tida como um plano secundário, ela foi inferiorizada. Então, hoje, nos dias de hoje, a mulher tem dificuldade de se firmar como mulher, tem dificuldade de firmar uma independência afetiva, tem dificuldade de firmar essa independência interior. Não é? Então ela se sente secundarizada e ela tem dificuldade de se firmar.
Então, hoje, a mulher, nessa perspectiva, ela tem a independência financeira, ela tem a independência econômica, mas ela tem essa dificuldade de se firmar como mulher. Então, ela vivencia ainda relacionamentos abusivos, ela vivencia a realidade de violência dentro de casa e ela tem dificuldade de colocar tudo isso para fora. A filósofa Ariadne Carvalho mostrou os conflitos nas relações femininas em seus principais aspectos. A gente pode perceber que existe muito de autoafirmação, necessidade de aprovação social e essas carências mesmo que são geradas pela falta de reconhecimento do empoderamento feminino, de autorreconhecimento do próprio poder do feminino. Então, em épocas em que se fala muito de empoderamento, se faz necessário que a mulher reconheça que tipo de poder a realiza, a torna plena. E a partir daí ela não tem mais a necessidade dessa autoafirmação. Isso já dirime muitos dos conflitos. O conhecer a si mesma passa também pelo alívio das tensões do dia a dia e a terapeuta Elvira França criou um programa que traz a linguagem corporal para ajudar no controle do estresse. O que eu vim fazer aqui hoje é compartilhar algumas informações sobre os estudos que eu venho fazendo sobre as emoções e de como que você pode canalizar a tua atividade mental para ajudar a não acumular hormônios do estresse no teu organismo, porque o sofrimento do outro, você convive com ele, mas você não precisa entrar necessariamente no problema do outro. Você cria uma empatia no momento que você está identificando a dificuldade para poder ter aquele sentimento interno, para poder ajudar a pessoa. Mas você precisa ter um distanciamento para conseguir estabelecer parâmetros para poder criar formas de auxiliar a pessoa de modo racional, lógico, objetivo. E a vice-presidente institucional da Associação dos Magistrados do Brasil visitou o presidente da Corte, o desembargador Iedo Simões. A vice-presidente institucional da Associação dos Magistrados do Brasil, Renata Gil Videira, fez uma visita de cortesia nesta semana ao presidente do TEJAN, desembargador Iedo Simões. A AMB congrega 37 associações regionais e há 70 anos volta-se para a qualificação dos magistrados. Na reunião, que foi acompanhada por dirigentes da Associação de Magistrados do Amazonas, o desembargador Iedo Simões e a vice-presidente da AMB trataram sobre o fortalecimento da magistratura no país e comprometeram-se em reforçar o diálogo entre as instituições. A vice-presidente da AMB frisou a importância da interlocução entre os dois órgãos e destacou a atuação do presidente da Corte Estadual em ações executadas pelo tribunal e, recentemente, em projetos do Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça. E o trabalho nosso tem que ser complementar. A magistratura precisa estar unida para a gente enfrentar esses grandes desafios do ano de 2019, a gente tem outros, né? A pauta remuneratória da magistratura, a questão da conformação da autonomia dos tribunais junto ao CNJ. Então é muito importante que a associação, né, a maior associação de magistrados do país, esteja alinhada com os presidentes de tribunais. Ao final do encontro, Iedo Simões destacou a importância da AMB no fortalecimento da magistratura e do sistema de justiça do país. O desembargador Iedo Simões também participou de encontro com o embaixador de Israel no Brasil, que esteve visitando a cidade de Manaus. O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Iedo Simões, participou na última terça-feira, 19 de março, no Centro Cultural Palácio Rio Negro, da recepção ao embaixador de Israel no Brasil, Yoshi Shelley, que cumpre a agenda oficial em Manaus. Apesar de ser um país que tem apenas 70 anos, né, que ele foi consolidado como país em 1949, mas ele hoje dá a demonstração da inteligência desse país, do que eles conseguiram se superar e hoje são referência em todo o mundo, em área de tecnologia, área de segurança, área de internet, área de medicina. Então é muito importante essa interlocução para que a gente possa trazer aquilo que é importante para o nosso Estado, para nós avançarmos em todos os níveis, né? Yoshi Shelley afirmou que Israel tem interesse de exportar tecnologia para o Amazonas com o objetivo de potencializar a indústria e o comércio locais. Israel tem um grande interesse em fazer negócio com o Brasil, especialmente com a Amazônia. A Amazônia tem uma riqueza enorme, ainda o potencial da Amazônia não foi como descobrido até o fim. Tem algumas coisas da energia renovável,
para medicina de longe, educação de distância, todas as coisas que agora a tecnologia pode melhorar muito a vida das pessoas. Já o governador Wilson Lima disse que pretende conhecer os projetos que podem ser desenvolvidos em parceria. Há já algumas parcerias entre Brasil e Israel, há alguns produtos que já são exportados e importados pelo estado do Amazonas. Da nossa parte aqui, a exportação de castanha da Amazônia, que ele me falou ainda há pouco que aprecia muito e que o povo de Israel gosta muito. E Israel também nos oferece alguns componentes eletrônicos e Israel é referência em tecnologia, principalmente na área de segurança. E no Palácio da Justiça, desembargadores e autoridades participaram da cerimônia que homenageou os 5 últimos desembargadores que foram presidentes da Corte Amazonense. Foram homenageados com a posição de suas fotografias na galeria os desembargadores Domingos Jorge Chalub Pereira, que presidiu o TEJAN no biênio 2009 e 2010, João de Jesus Abdala Simões, presidente no biênio 2010-2012, Ari Jorge Moutinho da Costa, que esteve no comando da Corte Estadual entre 2012 e 2014, Maria das Graças Pessoa Figueiredo, que presidiu o Judiciário Amazonense de 2014 a 2016, e seu sucessor Flávio Humberto Pascarelli Lopes, cujo mandato foi de julho de 2016 a julho do ano passado. A cerimônia foi conduzida pelo atual presidente do tribunal, desembargador Iedo Simões de Oliveira. Nós estamos com essa posição, nós estamos fazendo história, nós estamos dando continuidade à história desse tribunal, que tem uma história de 128 anos, que irá completar dia 4 de julho agora. É uma história bonita, uma história de resistência, uma história de posições firmes daqueles que nos antecederam, e isso traz uma grande satisfação, uma grande alegria de eu pertencer a essa instituição. Eu entendo isso como um fato para a história, né? Aqui é uma galeria de ex-presidentes, então cada presidente fez um determinado trabalho no Poder Judiciário em prol da sociedade, e quando se coloca uma foto desta, está fazendo, como eu disse antes, um registro, né? E é claro que todos nós nos sentimos orgulhosos por esse momento. Nós precisamos, então, que as mulheres também venham para que, com a sua sensibilidade, com o seu olhar de mulher, possa também ajudar a distribuir justiça. Nós todos nos dedicamos muito, chegamos à presidência depois de percorrermos um longo caminho. E por isso, nada mais justo do que deixar para a eternidade a nossa foto, para que no futuro sejamos também julgados pelos novos magistrados que virão. Agora você confere o nosso Juridiquiz e a palavra da semana é meia culpa. Meia culpa. Meia culpa. Meia culpa. Meia culpa. Meia culpa é quando você faz uma coisa de errado e um termo você fez, mas você não se sente culpado. Não faço nossa, não tenho noção do que significa. Que é meio culpado, né? Mais ou menos assim. Acho que deve ser alguma coisa de culpa de alguém. O juiz de direito Roberto Aragão Filho explica pra gente o que significa essa expressão. No mundo jurídico, a gente ainda usa muitos termos em latim. Acaba se tornando algo empolado e às vezes a população não entende esse linguajar. Mas, por exemplo, meia culpa é um termo que a gente tem ouvido muito também no meio jornalístico. Só que às vezes as pessoas confundem o significado dela, entendem como se fosse meia culpa. Eu assumo a meia culpa, como se eu tivesse uma parte da culpa, mas não é isso que a expressão quer dizer. A expressão em latim quer dizer mea culpa, que significa minha culpa. Agora entendi. Entendi, sim. Entendi, agora sim. Além de tudo que você acompanhou até agora, tem os destaques do site do Tribunal, no endereço eletrônico www.tejan.jus.br. Juízes da comarca de Itacoatiara colaboram com a ação itinerante em benefício de moradores de comunidade rural. Justiça itinerante leva atendimento à população de Manacapuru. O Semana do Judiciário encerra por aqui. Obrigada por acompanhar o trabalho da Justiça do Amazonas. E até a próxima.